Agora sim, agora sim. Vocês estão bem? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas que tem na chamar? Uhul! Ê, mulher valorosa, quem achará? Mulher virtuosa, quem achará? Seus valores excedem a muitos talentos. Vocês são valorosas, vocês são preciosas. Tenho certeza que seu marido ama você, seu pai ama você, seu irmão ama você. E a Chamar Church ama você. Mulher, parabéns. E eu me orgulho de estar em meio a tantas mulheres de Deus que tem nessa igreja. De ver o zelo que essas mulheres têm em servir, em estar em comunhão, em estar em adoração. Isso é muito lindo. Parabéns, mulheres. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Aí você fica, às vezes, com raiva da sua mulher, né? Você orou a vida inteira para uma mulher perfeita, uma mulher certa. E aí Deus mandou uma mulher que está certa o tempo todo. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Você pediu uma mulher certa. Você tem uma mulher que está certa sempre. Não importa o que diga. Não é não, Eliseu? Amém? Vocês estão felizes? Vocês que nos visitam, sejam bem-vindas. Deus abençoe sua vida. Jesus ama vocês, a Chamar ama vocês. São sobrinho da Lu, do Marcos? É isso aí. Então vocês são da família também. Seja bem-vindo. Pegou uma fichinha para preencher aí? Traz uma fichinha fazendo um favor para eles aqui, para preencher aqui. Fazendo um favor. Mais alguém nos visita hoje? Não? Ah, então tá bom. Eu dei uma missão para você semana passada e ninguém cumpriu, né? Vocês levantaram a mão, vocês lembram? Lembra? Ah, que era para trazer um convidado. Várias pessoas levantaram a mão. Mas Deus é igual aos Estados Unidos, é o país que tem mais americano no mundo. A NURC tem mais brasileiro do que em Minas, né? Mais mineiro que em Minas, né? Se você parar para pensar, essa é interessante, ó. Se você parar para pensar, você vai pensar parado. É a última, prometo. Essa aqui é forte. Não acredite na mentira, porque ela não é a verdade. Amém? Glória a Deus. Só para quebrar o gelo. Senão não é eu, né? Glória a Deus. Então, hoje é domingo, culto da família. As mulheres aqui receberam um mimozinho para vocês. Vocês receberam? A mulher que não recebeu, levanta a mão que vai chegar para você aí. Um mimozinho. Aqui a Lu não recebeu. A minha digníssima também não recebeu. A Nicole não recebeu. Aí, ó. Isso é um mimozinho, vocês merecem muito mais. Mas a Chamar está mostrando que lembrou de você, mulher valorosa, mulher virtuosa, quem achará? Culto da família. Então, a gente traz músicas relacionadas à família, traz uma palavra direcionada para a família. Então, hoje, eu creio que Deus trouxe você aqui para ouvir algo de Deus a respeito da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua parentela. Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui para nós aprendermos mais a como ter uma família abençoada na presença do Senhor. O título da mensagem é: Sua família precisa de você. Fala para alguém do seu lado aí: Sua família precisa de você. Mas fala com vontade, para a pessoa pegar essa dica aí. A sua família precisa de você. Né, Anne? Glória a Deus. A sua família precisa de você. Então, vamos abrir lá em Neemias 4, 13 e 14. Quem conhece a história de Neemias, se não conhece, debruça lá no livro de Neemias, Esdras, Neemias ali, que vocês vão conhecer uma história fascinante. Uma história poderosa a respeito de liderança, de batalha espiritual, de 4, 13 a 14. Eu vou ler na minha Bíblia, eu tenho que voltar com esse costume. Eu trouxe com uma letra maior, eu consigo ler. A outra da semana passada, só Deus. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Presta atenção, hein? Ele pôs guardas nos muros baixos e nos muros altos, e pôs o povo pela sua família, cada um por sua família, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos,
nós damos graças ao teu santo nome. Tu és santo e poderoso. Nós estamos aqui, meu Pai, para que possamos receber de ti, Senhor, uma palavra para os nossos corações, para as nossas famílias, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter uma família abençoada. Ensina-nos, Senhor, a poder ajudar a nossa família da forma melhor que o Senhor tiver para nós, meu Pai. Pai, que as famílias aqui, que estejam aqui, possam ouvir, entender e levar para si, Senhor, a palavra ministrada nessa manhã, Senhor. Que não seja eu, mas que seja direto do teu trono, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neemias, ele era um judeu que servia no palácio do rei Artaxerxes, na Pérsia, por volta de 445 a.C. Neemias, ele era copeiro do rei. A gente fala assim, copeiro, a gente pensa que é um baixo cargo, um cargo que não tem tanto valor. Mas naquela época, você ser copeiro do rei queria dizer o quê? Que você tinha acesso ao rei diretamente. As pessoas comuns não tinham acesso ao rei. Neemias, ele tinha total acesso ao rei. Ele estava sempre ali. E eu penso que por esse trabalho dele estar sempre servindo ao rei, ele tinha um diálogo com o rei. Não tem como você trabalhar com uma pessoa anos e anos e anos e não ter um diálogo, um relacionamento com uma pessoa. Então eu creio que Deus colocou Neemias ali para que Deus levantasse Neemias mais na frente para fazer o que ele fez. Então Neemias estava ali como copeiro do rei, junto do rei, e era um trabalho que não é fácil não. Porque numa época onde havia muitas guerras, muitas batalhas e assassinatos e mortes, o rei estava sempre em eminência de ser morto, de ser assassinado, de ser envenenado. E você imagina a confiança que o rei tinha em Neemias, de comer a comida que Neemias entregava para o rei, de beber o vinho que Neemias entregava para o rei. E olha a coragem de Neemias de provar a comida antes de dar ao rei. Você está doido? Eu vou provar a comida do rei que está na iminência de ser morto, envenenado? Eu vou comer nada? Eu vou nada? Neemias provava, mas ele comia os manjares, né? Comida gostosa. E ele provava e aí sim autorizava o rei a comer. Mas certo dia, Neemias era judeu, era temente a Deus e estava ali servindo o rei. Certo dia, a Bíblia fala que um dos seus irmãos veio ao encontro dele, vindo trazendo notícias de Jerusalém, de Israel, do povo judeu. E aí, ele trouxe notícias não muito boas. Ele disse que os muros estavam derrubados, os portões estavam queimados, o povo estava na miséria, na pobreza, na falência, não tinha, o povo estava passando fome. Eles disseram assim, Neemias 1:3. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, você imagina um cenário de guerra, uma cidade que foi devastada, e você sendo daquela cidade, e você ouve uma notícia dessa, não tem como não se comover, a não ser que você seja muito ruim, né, de coração, ruim. Mas se você tem um mínimo de um coração que ama o seu povo, a sua terra, a sua família, você ia se sentir assim. E aí a Bíblia fala que Neemias ficou muito abalado, a ponto de chorar muito e de ficar vários dias sem comer, jejuar. Diz assim, Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias ouviu aquela triste notícia. O que ele fez? Foi direto para os pés do Senhor. Então, quando a gente ouve algo a respeito da nossa família, que deixa a gente triste, o que a gente vai ter que fazer, gente? Orar, jejuar, clamar a Deus. Se precisar chorar, chora. Se precisar espernear, esperneia. Na presença do Senhor. E ele clamava a Deus por uma solução. Ele dizia assim, eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Olha só, ele confessou os pecados que talvez ele nem tinha cometido. Mas ele, o que ele fez diante do Senhor? Confessou os pecados dele e do povo. Para que Deus ouvisse a oração dele e fizesse algo por ele. E aí Neemias 1:11 diz assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, Neemias
orou, jejuou, chorou vários dias, mas Deus foi colocando no coração dele uma estratégia para que ele pudesse fazer algo pelo povo dele, pela família dele. Então, ele chega diante do rei, e o rei é acostumado a ver Neemias feliz, alegre pelo trabalho, está ali, trabalhando com zelo. Certo dia, o rei vê Neemias com a cara fechada, com a cara triste. E aí o rei pergunta: o que aconteceu, Neemias? Neemias fala assim: como é que eu posso estar feliz se o meu povo, de onde eu sou descendente, onde os meus antepassados foram enterrados, se o meu povo lá está sofrendo, está na miséria, está passando fome, está sem proteção, os muros foram derrubados, eles podem ser atacados a qualquer momento. E aí Deus dá uma estratégia de ousadia para Neemias. Neemias vai e pede: deixa que eu vá, meu rei, para poder reconstruir os muros. Deixa que eu vá. Mas não foi só isso que Neemias pediu. Neemias pediu cartas de recomendação, pediu recursos. Olha só a autoridade que Deus deu a ele naquele momento. Chegar diante do rei, um copeiro do rei, e pedir para que ele pudesse ir para outra cidade, para reconstruir os muros de outra cidade, e ainda levar recursos. Eita, esse homem ensina a gente demais. Então, como é culto da família, o que a gente pode aprender nesse texto? Tem muitas lições, só que eu me atentei ao capítulo 4. O que a gente pode aprender? Que a sua família precisa de você. Assim como aquele povo precisou de Neemias, a sua família precisa de você. Se há algumas brechas no muro da sua casa, falando espiritualmente, não é do muro da sua casa, do portão, não, do muro da sua vida espiritual, da sua família. Se há alguma brecha, algum buraco, alguma coisa quebrada, alguns portões foram destruídos, se há na sua família, você vai aprender hoje a tapar esses buracos e a reconstruir esses muros, e a fechar esses portões, Outro dia eu preguei sobre pontes e muros aqui, só que o muro que eu preguei está relacionado a muro de bloqueio, muro que te impede de prosseguir. Esse muro aqui é um muro de proteção para a sua casa, para a sua família. Então, eu quero compartilhar alguns pontos com você aqui. Primeiro ponto que eu aprendo, está lá em Neemias 4, 7 e 8, que a gente tem que reconhecer as ameaças à família. Você reconhece quando algo ameaça a sua família? Você reconhece quando alguma sementinha está sendo tentada plantar na sua família, na sua casa? Você reconhece? Diz assim, sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que se ia curando a brecha dos muros de Jerusalém, e que já suas portas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e conspiraram todos, de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e causar confusão ali. Então eles queriam causar confusão. Muitas vezes a confusão, a gente acha que os inimigos são externos, né? Mas muitas vezes o inimigo está dentro de nós. Às vezes, por uma brecha que há no muro da nossa casa, o inimigo infiltra ali e começa a plantar sementes que vão gerar conflito dentro da nossa casa. Mas o inimigo nosso não é a carne, não é nossa luta contra principados e potestades. Às vezes, uma brecha que ficou no muro da sua casa, o inimigo entra, e aí, como Sambalate e Tobias fizeram aqui, a ameaça vinha de fora, mas tinha ameaça de dentro também do povo. E eles zombavam, eles planejavam acabar com o plano deles. Assim como os inimigos se levantaram contra Jerusalém, nossas famílias enfrentam ameaças que podem ser espirituais, emocionais e sociais. Espirituais, emocionais e sociais. Talvez uma palavra que a gente fala, a pessoa que está ouvindo fica triste com a emoção, a baixa estima, fica chateada. Talvez a rede social que você acessa ali, você vê a vida do outro fulano lá, nossa, está andando de carrão, está viajando toda semana, está feliz demais, e às vezes a gente não sabe. E as ameaças espirituais, que faz com que a gente pare de orar, pare de jejuar, pare de buscar a palavra do Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Precisamos estar atentos a essas ameaças e reconhecer que a nossa família precisa de proteção. A sua família precisa de proteção. E quais são as ameaças que a família está enfrentando? Como você está lidando com essas ameaças? Como Neemias ou não? Molhei minha Bíblia. Segundo ponto aqui, a importância da liderança firme. Como que é importante ter dentro da sua casa uma liderança firme, pulso firme.
Uma pessoa que vai estar liderando ali, direcionando os caminhos dos filhos, ou da esposa, ou do marido, ou do irmão. Uma liderança que te direciona de forma correta e reta, firme. Por mais que às vezes seja doloroso fazer algo, porque lá na frente você vai ver que Neemias ele bateu no povo, porque o povo estava tentando conspirar contra ele. Bateu, desceu o couro mesmo. A gente não vai fazer isso mais, né? Não que os outros fiquem sabendo. Seu filho pode levar uma chinelada de vez em quando. Fala baixinho, porque senão... Mas seu filho pode levar um castiguinho de vez em quando. A Bíblia fala isso. Meus filhos não apanharam muito não, mas graças a Deus o que foi suficiente. Porque... Se precisar, hoje ainda leva umas palmadas. E grandes, são grandes. Amém? Neemias 4,14 diz assim, ó, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias não apenas reconheceu as ameaças, mas tomou uma atitude firme para proteger o povo. Além de ele estar ali tentando reconstruir, ele estava encorajando o povo, ele estava liderando as pessoas. Depois, quando você chega mais para o final do livro, você vê a quantidade de pessoas que se estavam trabalhando ali, a quantidade de pessoas que Neemias liderou naquela época. Era família com 3.000 pessoas, era outra com 4.000, era outra com 1.000, era outra com 600. E a gente vai vendo todos os detalhes de todas as famílias que trabalharam juntas, cooperando, tirando alguns que estavam ali infiltrados, mas, no geral, trabalhando juntas para que o muro fosse reconstruído. E uma obra que ninguém acreditava que ia acontecer, que demoraria anos e anos e anos, demorou 52 dias para ser concluída. Tempo recorde. Olha para você ver. Top demais, hein? Você vai num lugar e você vê uma obra aí, em 52 dias, agora em volta da cidade todinha, muros e portões derrubados, entulho para todo lado, eles reconstruíram com 52 dias, porque Deus estava com eles e Neemias estava ali, com a liderança firme, direcionando. Ele encorajou todos a lutar por suas famílias, lembrando-os que Deus estava com eles. Então, querido, Deus está com você. Se tiver uma batalha, lute, porque Deus está com você. Defenda a qualquer custo a sua família, a sua casa, lute. Deus está com você. Deus está com você. Amém? Sua família precisa de você para ser um líder que protege, encoraja, direciona, guia e coloca na linha certinho. A sua família precisa de você. Ei, pai, seu filho precisa de você. Ei, mãe, seu filho precisa de você. Ei, esposa, seu marido precisa de você. Muito. Ei, marido, sua esposa precisa de você. Sabe? Às vezes também a gente não precisa nem estar perto. Às vezes uma pessoa está lá no Brasil, um parente seu, um amigo, um irmão, seu pai, precisa de você. Sua família precisa de você. E como você tem liderado sua família? Você tem sido um exemplo de fé e coragem, ou tem se deixado levar pelo medo, pela indecisão, pelos muros rachados, pelos portões queimados? Como você tem sido como líder? Porque até os adolescentes, a sua família precisa de você. A gente aprende muito com vocês. Terceiro ponto que a gente aprende aqui, ó, eles estavam todos trabalhando juntos pela família. Todos trabalhando juntos pela família. Lá em Neemias 4, 16 e 18 diz assim, ó, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam no muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Então nós estamos com uma mão, de um lado eu estou fazendo a obra, mas a gente está com as nossas armas. Nosso muro tem que estar sendo construído o tempo todo. Porque o Satanás, ele vem. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte pregando, falando a respeito de Satanás. Ele falou que Satanás continua o mesmo, mas o que muda ao longo dos tempos é a serpente. Então qual a serpente que está tentando derrubar seu muro? Lá Adão foi a serpente. Mas nos dias de hoje, qual a serpente que está atacando a sua família, a sua casa? Em Neemias, organizou o povo para que, enquanto alguns trabalhavam, os outros protegiam. Olha só a estratégia desse homem. Isso nos ensina que na família precisamos trabalhar juntos, cada um fazendo a sua parte. A minha esposa tem a parte dela dentro de casa, eu tenho a minha, meus filhos têm a deles.
Tem dia que eu tenho que puxar a orelha deles para eles fazerem a parte deles. Tem dia que nem eu faço a minha parte, e eu preciso fazer a minha parte. Tem dia que nem ela faz. Isso eu acho que não é só lá em casa, não é? Não, né? Tem dia que, vou falar com você, tem dia que nem eu mesmo me aguento. Mas nós temos que trabalhar juntos, cada um tem que fazer a sua parte, para que haja harmonia dentro do seu lar, para que haja a presença dentro do seu lar, para que você tenha um tempo de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de estudo da palavra, um tempo de leitura, um devocional, para que você tenha um culto no lar. Isso faz parte do trabalho e das armas que você tem que usar, que é a palavra de Deus, que é o louvor, que é uma pregação. Então, com uma mão você trabalha e com uma mão você tem as suas armas para proteger sua família. Sua família precisa de você. Sua família precisa de você para ser um colaborador, alguém que está disposto a fazer o que for necessário para o bem de todos. Talvez, às vezes, é preciso ser feliz do que ter razão, gente. Muitas vezes é necessário ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. Porque se você tem razão, o outro também acha que tem razão. E aí acaba nenhum dos dois ficando com a razão. Porque os dois perdem a razão. Ó, a frase boa. Se você perde a razão, você fica sem razão. Mas é sério. É sério. A gente tem que ser um colaborador, a gente tem que fazer o que for necessário para o bem comum da nossa casa, da nossa família. Se a sua esposa quer ir a algum lugar e você fala que não, se for, vai contrariado. Se não for, aí vocês têm que ter um acordo. Se você quer jogar futebol com seus amigos e a mulher fala que não, você liga para ele e fala, machuquei meu joelho, não posso ir. Brincando, não estou ensinando vocês a mentir não, tá? Mas você fala assim, não, a minha mulher precisa que eu ajude ela a fazer um negócio aqui. Mas sempre precisa. Parece que o sofá da gente tem um alarme. Quando você senta, fulano. Você senta, fulano, vai lavar isso aqui. Fulano, faz aquilo ali. Você não pode sentar no sofá. Não, tô não. Sua família precisa de você. Amém? Como você pode contribuir mais para o bem-estar da sua família? Reflete aí, o que eu posso fazer a mais? Porque, às vezes, o que eu tenho feito não tem sido necessário. Eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Você precisa fazer mais. Às vezes não é o suficiente. Quarto ponto, lembre-se do Senhor. Neemias 4,14 diz, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Então, nunca se esqueça daquele que rege a sua vida, daquele que rege a sua família, daquele que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, daquele que faz tudo por você, daquele que te abençoa, que dá o trabalho, daquele que abre as portas, daquele que te ajuda a vencer dia após dia. Não se esqueça, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Neemias sabia que a força do povo vinha de Deus, e ele os encorajou a lembrar sempre do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, temível, terrível, lembrai-vos do Senhor. O tempo todo, lembra do Senhor. Como é que eu lembro do Senhor? Lendo a Bíblia, orando. A gente acha que fica até... Mas a gente tem que estar sempre falando. Porque isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa família. Orar, jejuar, buscar. Sua família precisa de uma base espiritual firme. Você tem orado na sua casa? Você tem orado com seus filhos? Você tem orado com seu marido, com a sua esposa? Você tem orado pelos seus? Ou você tem orado só por você? Senhor, me abençoa, abre as portas para mim. Sua família precisa de você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sua família precisa da sua oração. Pode ter 10, 15, 20 anos que você está orando, mas não desiste não, a sua família precisa de você. O seu marido não está aqui hoje, mas ele vai vir porque você não vai desistir, você vai lutar. Ele precisa de você. Sua esposa não está aqui, mas ela vai estar aqui, em nome de Jesus. Seu filho não está, mas ele vai estar, porque ele precisa de você. Mas se você desistir e deixar por isso mesmo, aí a culpa não vai ser de Deus, né, gente? Então a sua família, não esquece essa frase, a sua família precisa de você. Muito.
No meio da obra, Neemias percebeu que o inimigo queria atacar não apenas a cidade, mas as famílias. Então ele organizou o povo para defender suas casas e declarou uma verdade poderosa: a sua família precisa. Ele não falou com essas palavras, mas as atitudes que ele fazia declaravam isso sim para quem quisesse ver. A sua família precisa de você. Vai lá, você vai lutar na porta da sua casa. Ele colocou cada um na porta da sua casa, em frente aos muros, na porta da sua casa. Então, você vai deixar o inimigo entrar para matar sua família? Olha que arma poderosa, você lutar pela sua família, você vai defender o que é seu, defender a sua casa. Neemias colocou cada um na sua frente da sua casa. Se o inimigo viesse, está com as armas na mão e com a outra fazendo um muro lá, carregando o bloco com a mão e com a espada empunhada, com o escudo. Cada um defendia a sua casa e todos defendiam o povo. E essa palavra continua sendo atual, gente. Não é só no tempo de Neemias. A sua família precisa de você. Não vou cansar de falar isso hoje. A sua família precisa de você. Você tem que lutar pela sua família. Não desiste, não. Já pensou se Neemias não fosse fazer a obra? Então o povo que já estava lá exilado, passando fome, ia morrer. Hein? Então foi necessário uma pessoa se levantar e fazer. Então é necessário que você se levante. É necessário que eu me levante para defender a minha família. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Estão muito quietinhos, não sei porquê. E aí eu vou dar alguns pontos aqui para mostrar como. Aí você pensa assim, mas pastor, como é que a minha família precisa de mim? Como? O que eu posso fazer? Como é que a minha família precisa de mim? Como? Eu estou falando rápido mais? Deixa eu beber água. Então, como a sua família precisa de você? Primeiro, sua família precisa de você como um protetor espiritual. Você tem que ser um protetor espiritual para a sua família. Neemias 4,13 diz assim, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então, eles estavam protegendo, aqui na questão física mesmo, na questão da força. Mas a sua família precisa de você, ali, diante deles, protegendo eles espiritualmente, cobrindo eles de oração, cobrindo eles de palavras de bênção, palavras de motivação. Não ficar, esse menino não vale nada, senta no sofá e não faz mais nada. Fulano de tal não me ajuda em nada, só eu que faço as coisas dentro de casa. Não, gente. Meu amigo. Fulano, gostaria tanto que você pudesse me ajudar. Olha só como é que muda, né? Não faz nada. Fica aí sentado vendo televisão, no celular. Gente, mulheres virtuosas, quem achará? Eu tenho uma mulher virtuosa. Glória a Deus. Você tem uma mulher virtuosa? Amém. Tem que passar um açúcar, porque senão... Gente, vida de casado é bom demais, né? Meu Deus, só Deus sabe. É eterna lua de mel. Você que não casou ainda, case, que é bom demais. É bom demais. Neemias entendeu que o inimigo não atacava apenas os muros, mas queria destruir os lares. Será que Satanás quer destruir só a proteção que você tem por fora? Se ele destruir só a proteção, para ele não faz sentido. Ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir a sua família. Ele quer que você se separe. Ele quer que você morra. Ele quer que você vá para o inferno. Essa é a missão de Satanás nessa terra. Essa é a missão dele. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir você. E ele vai começar pelos lares. Porque um lar destruído, consequentemente, vai gerar vidas destruídas. Consequências futuras vão ser igrejas destruídas. Aí, Eu preciso de uma mulher virtuosa como essa. Me ajudando. Mas Satanás, ele quer destruir a sua casa, sua família, ele quer que seus filhos estejam fora dos caminhos do Senhor, ele quer que a gente vá para o carnaval, que vocês viram tanta coisa que aconteceu nesse carnaval, e todo ano após ano, a gente vai vendo acontecendo as coisas. Satanás está feliz. Você acha que ele está... Né? Ele deve estar em êxtase, né? Filho de uma mãe. Quase que eu saltou de novo. Filho sem mãe, né? Mas ele quer destruir sua casa. E Neemias percebeu que os inimigos não queriam destruir apenas os muros, não queriam invadir apenas a cidade, eles queriam destruir os lares. Da mesma forma, Satanás quer destruir as famílias hoje, atacando os relacionamentos, os valores e a fé. Quais são os buracos no muro do seu lar que precisam ser fechados? Não precisa responder, não precisa, mas você responde para si mesmo. Quais são os buracos que existem na sua casa? Será um relacionamento? Será uma frustração que você teve no passado? Será algo que fizeram com você no passado? Será algo que fizeram com você hoje? Será algo que não fizeram? Uma palavra? Uma pisada na bola? Quais são os buracos que ainda estão
na sua alma, no muro que protege o seu coração. Na Bíblia, aprendemos com Jó. Jó, ele intercedia por seus filhos, mesmo sabendo se os filhos deles pecaram ou não. Ele orava e oferecia sacrifício pela vida dos filhos. Ele dizia assim: Senhor, se eles pecaram, ele nem sabia se os filhos pecaram, mas ele oferecia sacrifício pelos filhos, pelos pecados dos filhos. Isso é lutar pela família. Isso é lutar para que a família ande nos caminhos do Senhor. É não deixar nenhum se perder. E assim como Jó, nós precisamos ser intercessores espirituais da nossa família. Proteção espiritual. Homens, você é sacerdote da sua casa. As mulheres, normalmente, as mulheres têm uma vida de oração mais firme, mais fervorosa. Mas homens, nós precisamos, como homens, como pais, como maridos, desempenhar o papel de protetor da nossa família. Sacerdote da nossa casa. Porque se você não faz isso, o muro está quebrado. Se você não abençoa os seus filhos, a sua esposa, o muro está rachado. Mas as mulheres também podem proteger a sua família, porque também a oração, a gente precisa da oração das nossas mulheres também. Então, se na falta do homem, no momento o homem não tá muito bem essas coisas, aí a mulher pode assumir o papel naquele tempo de proteção da família. Porque a família não pode ficar desprotegida. Então, mulher, se o seu marido não está no momento em condições de estar sendo o protetor espiritual, assuma esse papel. Filhos, assuma esse papel. O que não pode é não ter ninguém protegendo a família, espiritualmente falando. Mas lembrando, o papel é do homem. Amém? Sua família precisa de você como um líder temente a Deus. Porque como é que eu vou liderar a família se eu não tenho temor do Senhor? Então vai ser ele tudo liberado. Né? Aí faz o que quer, a hora que quer, vai para onde quer. Então tem que haver temor, e nossos filhos têm que ver o temor de Deus na nossa vida. Neemias 4,14 diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Grande e temível é o Senhor. Neemias sabia disso. Neemias tinha temor do Senhor. Neemias orava pelos pecados dele, que talvez não tivesse tanto, e pelo do povo. Porque ele sabia que Deus era temível. E tem que haver um temor. Você na sua casa tem que ajudar a sua casa como um servo de Deus, temente a Deus. Tem que ter. Neemias não apenas deu ordens, mas foi um líder espiritual que guiou o povo com fé. Ele lembrou às suas famílias que Deus era grande e temível, ou seja, digno de temor e confiança. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Tem que ter temor, Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor, porque senão é como você tem um pai e você não tem medo do seu pai, faz o que você quer. Como você tem uma mãe e você não tem medo da sua mãe. Então tem que haver temor. O líder da casa, uma pessoa como protetor da sua casa, precisa ser temente a Deus. Os pais, quando falo pai aqui, é pai e mãe, precisam mais do que nunca liderar espiritualmente o seu lar. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos primos. Precisamos propagar a palavra de Deus. Precisamos falar de Deus para as pessoas. Precisamos pregar Jesus para as pessoas. Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que façamos como Josué. Você bate no peito e fala assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Um líder espiritual não apenas fala, mas dá o exemplo. Então seus filhos têm visto você servindo ao Senhor? Seu marido tem visto você servindo ao Senhor? Sua esposa tem visto? Amém? Gente, vocês estão quietinhos demais hoje. Sua família precisa de você como um guerreiro na batalha espiritual. Versículo 14. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então você tem que ser um guerreiro. Varão de guerra tem que ser um guerreiro. Tem que ser guerreiro. Porque na primeira batalha, se você tiver uma derrota na primeira, você não vai prosseguir. Se você não for guerreiro. Tem que lutar, tem que arranhar o joelho e tem que pelejar mesmo. Que a batalha não é fácil, não. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente pensa.
A batalha para proteger nossa família, é grande, porque as bandejas são imensas. A porta é larga, mas a porta que leva ao céu é estreita. Então precisamos batalhar, guerrear mesmo. Você vê que o povo com a mão estava trabalhando, servindo, e com a outra estava com as armas. Porque a qualquer momento o inimigo vem. E se você não tiver com as armas certas, ele te vence. Se você não estiver trabalhando, mas servindo, e mas se protegendo com as armas necessárias, que é oração, é jejum, é vigilância, é presença. Se não tiver desse jeito, você vai estar suscetível à derrota. Neemias incentivou o povo a lutar por suas famílias. A batalha não era apenas física, mas espiritual. A cidade estava arruinada e os portões queimados. Era entulho por toda parte. Você imagina você trabalhar num lugar cheio de entulho, cheio de trem espalhado, pedra e madeira, tudo espalhado. Mas mesmo assim, Neemias juntou o povo, fez com que eles se unissem e trabalhassem. Precisamos lutar em oração pela nossa família. Nossa reação diante dos ataques estão sendo observadas por todos ao nosso redor. Então, como é que você tem reagido diante dos ataques de Satanás na sua vida, na sua casa, na sua família? Como é que você reage a esses ataques? Ah, meu Deus do céu, está tudo ruim demais, não consigo, não vou conseguir. Ah, meu Deus do céu. Ou você está, não, hoje eu consigo, Satanás já está derrotado, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou chegar lá e vou fazer acontecer. Mas não, estou sem trabalho, não estou aguentando mais essa vida. Tem dia que até eu, meu Deus do céu, eu tenho que repreender minhas palavras, porque até eu me caio nesse mal. E murmurar, meu Deus do céu, arranca de mim. E aí, por quê? Aí eu preciso ter as armas em mãos. Porque quando vier esses pensamentos de derrota, de que não está dando certo, de que o que eu estou fazendo, meu Deus, o que eu vim fazer nesse país? Quando vier esses pensamentos, você tiver as suas armas em suas mãos, tiver versículos que vão te lembrar daquilo que te traz esperança, essa é a arma necessária para você vencer essas batalhas, guerreando. Porque se você falar, está ruim, e não vai procurar uma palavra, aí continua ruim. Aí vem aquela frase, nada está tão ruim que não possa piorar. Não, se está ruim hoje, amanhã vai ser melhor. Se está ruim amanhã, depois de amanhã vai ser muito melhor. Sua família precisa de você. A mulher cananeia, ela lutou pela cura de sua filha, persistindo até o fim, com fé diante de Jesus. Precisamos perseverar na oração e na confiança em Deus. Amém? Amém? Você entende que a sua família precisa de você? Seja em oração, seja em batalha, seja no direcionamento, seja na liderança. Neemias, ele teve uma estratégia que Deus deu a ele, e ele conseguiu êxito naquilo, mas porque ele orou, jejuou, chorou, confessou seus pecados, seguiu adiante e foi um líder temente a Deus. Então, se nós cumprimos as coisas que Neemias fez, se nós oramos, você ora? Amém. Então você já tem uma arma. Você jejua? Amém. Então você tem outra arma. Você lê a palavra? Então você está armado. Você se debruça na palavra e ora todos os dias? Então nós temos que aumentar esse arsenal de batalha aí, porque gente do céu, é brincadeira, a gente está rindo, mas você está rindo você mesmo, hein? Então, gente, isso fica de alerta para mim, para você, porque às vezes a gente acorda de manhã, sabe, atrasado, às vezes tem que fazer coisa correndo, aí você faz um café lá correndo, sai correndo, tomando café, comendo dentro do carro, e faz isso, aquilo, outro, e não lembro de falar, Jesus, obrigado pelo dia, Senhor, abençoe meu dia, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. A gente esquece. Então, a gente tem que estar sempre com as armas disponíveis, porque quando você vai para a guerra, se você não tiver, naquela época, eles param, se você estiver para a guerra sem uma arma na mão, e o cara vem de frente para você, se você não está com a arma, você não vai ter como. Então, para você entrar na guerra, você tem que estar preparado, você tem que estar munido, tem que estar municiado, como é que fala? Municiado? Munido? Municiado, né? Aí sim. Munido. Você tem que estar com a arma na mão. E aí, se vier a luta, você tem como se defender. Você tem como defender sua casa, sua família. E aí, não adianta também só o homem sozinho ou só a mulher sozinha. Não.
Todos têm que desempenhar um papel fundamental dentro do seu lar, para que haja a presença do Senhor, para que haja harmonia, para que haja segurança, para que haja direcionamento, para que haja proteção espiritual, para que haja, sabe? Para que tenha esse conjunto, e aí você está armado. E os muros vão estar seladinhos, os portões vão estar fechados, e o inimigo não entra. E manda queimar no fogo no inferno, porque não é o lugar dele. O lugar do inimigo não é na sua casa. Não é na sua família, não é no seu casamento, não é com a relação com seus filhos, não é na relação com seus irmãos, não é. O lugar de Satanás é no inferno. O lugar da sua casa é lugar da presença do Senhor. O lugar da sua casa é lugar onde o Espírito de Deus vai estar ali o tempo todo. Ali é o lugar dele. Ali é o seu lugar, na presença do Senhor. Amém? Fica de pé. O pessoal, se quiser subir aqui para parecer que está acabando. Então, não se esqueça, sua família precisa de você. Com Neemias, nós aprendemos que precisamos proteger, liderar e guerrear espiritualmente por nossa família. Então, eu perguntei que você ora, jejua, você lê a Bíblia, você busca o Senhor todo dia. Se não faz, você precisa fazer. Se eu não faço, eu preciso fazer. Porque senão eu vou estar despreparado, eu vou estar, sem a proteção necessária para vencer. E a sua família precisa de você. E você precisa ser o exemplo. Você precisa mostrar para os seus filhos, mostrar para sua esposa, para o seu marido que você está ali, guerreando por ele. Que você não vai abandonar, que você vai lutar e vai vencer a qualquer custo. Diante de Deus, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, jejuando. Não podemos ser passivos diante dos ataques do inimigo. Deus te chama hoje para ser um intercessor, para ser um exemplo de guerreiro dentro da sua casa. Então, se você veio aqui hoje e ouviu essa palavra, você já está sabendo que Deus te levantou para você ser dentro da sua casa um intercessor, um protetor, um guia espiritual, um abençoador, um agente de paz dentro da sua casa. Deus te levanta hoje para restaurar laços que um dia foram cortados. Deus te levanta hoje para que venha trazer de novo aquela paz que um dia teve. E se um dia faltou um pouco de proteção, Deus te levanta hoje e fala assim, você vai ser o protetor da sua casa hoje. Se levante para proteger, se levante para cuidar da sua família, a qualquer custo, batalhe pelos seus. Não permita que o inimigo venha derrubar os muros, não permita que o inimigo venha impedir que você tape os seus buracos do muro. Não temas ameaças, lembre-se do Senhor. Assim como Neemias falou, lembre-se do Senhor, temível é o Senhor, lembre-se dele, mas ele é contigo, ele é contigo. Ore pela sua família, pela reconciliação, ore pela paz, ore Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor.